Bom dia mais uma vez, né, desse sujeito campeiro que procura ficar as madrugadas todas acordado. E eu gosto das madrugadas, viu? Porque o Daniel, ele torna-se uma pessoa guardiã de si mesmo e ele vive pelas ruas, dentro do motorhome. E o Daniel tem essa opção porque ele dorme bastante depois do almoço dele e dorme bastante depois da janta. Normalmente dividido 4 horas depois do almoço e 4 horas após a janta. Então torna-se 8 horas. E 8 horas bem dormidas já é o suficiente para o nosso corpo, para ele, né, ter saúde. E depois, nas madrugadas, o Daniel fica acordado. Então eu estava eu já fiz, né, centenas de vídeos, e eu tenho dito que o Daniel foi criado em fazenda, nasceu em fazenda e foi criado pelos pais dele, que eram fazendeiros, e o meu pai tinha o compromisso de ordenhar as vacas, né, para poder mandar o leite para o laticínio assim que o dia clareava. Então, para isso, ele tinha o compromisso de levantar 2h30, 3 horas da manhã e ir para a mangueira para tirar o leite das vacas. E não era na máquina não, era na mão mesmo, entendeu? E aí meu pai percebeu o interesse, né, do Daniel, apesar de bem criancinha, de aprender. Então, aprendeu, né, ele queria saber como é que é essa história de tirar leite de vaca. Aí meu pai um dia perguntou para mim assim: filho, se você quiser, a hora que o pai ir para a mangueira, o pai vai acordar de madrugada, você vai estar dormindo. Aí o pai vai te acordar e aí você vai com o pai, ué. Não, eu quero. Então todos os dias, às madrugadas, meu pai ia no bercinho do Daniel e falava: filho, eu acordava. Vamos para a mangueira, filho, tirar o leite das vacas? Eu falei: vamos. Eu levantava com as perninhas molinhas, né? Minha mãe já tinha aquele compromisso, né, de levantar, assim que meu pai levantava, já botava a lenha no fogão, a lenha, já fazia o café, cortavam as fatias de pão caseiro que ela fazia, naquele forno de barro, né, redondo assim em cima, e ela cortava umas fatias daquele pão e passava a nata do leite fervido na fatia de pão. E aí, pro Daniel, isso pro meu pai comer, né, para ir antes de ir para Mangueira. E aí a minha mãe, ela tinha uma canequinha esmaltada, e aí ela colocava ali um pouquinho de chocolate, um pouquinho de açúcar e uma colherinha, né, para mexer. E aí entregava pro Daniel. O Daniel pegava o saquinho de brinquedo dele, né? Que meu pai sempre, minha mãe também, né? Fala: não, enquanto o pai vai tirando leite, você vai brincando, filho. Aí você vai vendo também a atividade do teu pai. Aí
eu ia para Mangueira. Meu pai não me levava no colo, não, de jeito nenhum. Ele pegava na mãozinha, porque as perninhas eram bem molinhas, né? Então, a Mangueira ficava o quê? Uns 600 metros de distância da sede da fazenda. Aí a gente chegava na Mangueira, aí meu pai me colocava ali no local seguro, porque ele tinha que ir para a invernada, tocar as vacas para a Mangueira para ser ordenhada. E aí o meu pai olhava bem dentro do meu olho e falava assim: você não saia daqui. Eu falava: tá bom, pai, vai lá, velho. Aí meu pai ia para a invernada, tocava as vacas para a Mangueira, e aí pegava aquele canequinho esmaltado. Aí ia no úbrio da vaca, pegava no teto e enchia aquele canequinho de leite, que já estava com chocolate e açúcar, e uma colherinha, né? Aí entregava para mim e falava assim: ó, você não saia daqui, que o pai vai trabalhar agora, vai tirar o leite, e você vai comer na fatia de pão e toma o leite. Aí ele ordenhava as vacas todas. E aí, quando o dia amanhecia, meu pai soltava as vacas para o pasto, né? Para a invernada, junto com os bezerros, que estava apartado na madrugada. Os bezerros têm que ficar com a vacada também, né? Aí eles iam pastar, eles iam mamar, eles iam estar com companhia ali com as mães deles. Que o mundo animal ensina muito o ser humano. O bezerro quer ficar com a mãe dele. E nós temos que ficar ao lado dos nossos pais para ir aprendendo. O pai tem experiência, o filho não tem toda a experiência de um pai, mas ele crescendo junto, ele aprende. Entendeu? Então, depois que a vacada saía para a invernada com os bezerros para ser apartado só à tarde, aí, quando o dia amanhecia, meu pai tocava a tropa na Mangueira, uma tropa de, né? Era um piquete de animais, de lida de gado. Aí tocava aquela tropa na Mangueira e escolhia 2 animais. O meu animal era um cavalo pitinho, de um porte menor. Aí meu pai arriava aquele cavalinho, que era bem mansinho, né? Mas ligeiro feito um curisco, viu? Bem quebradinho de rédea. Aí meu pai arriava ele, e meu pai tinha um costume e uma verdadeira paixão para arriar um cavalo baio que tinha na fazenda. O cavalo era muito inteligente, viu? E ligeiro mesmo, viu? Para laçar um bezerro, você botava o laço até com a mão. O bezerro podia correr fazendo volta assim, ó. O pai não precisava direcionar o cavalo ia mesmo seguindo o trajeto do bezerro. Rapaz do céu. Meu pai, nossa, tinha uma verdadeira adoração por aquele animal. Aí o meu pai arriava aquele cavalo baio e falava assim: filho, vamos para rodeio na vacada criadeira. Era um piquete mais ou menos de uns 80 alqueires, que era só vaca Nelore. E aí o meu pai tinha, eu e ele, né? Ele me ensinava, falava assim: filho, vamos tocando essa vacada tudo pro canto da cerca, lá em cima. Você vai gritando daqui e eu vou do outro lado. E a vacada vai ter que ir tudo para lá. Aí eu saía de um lado, meu pai saía do outro, ia do outro. E meu pai tinha um reio
que ele girava, entendeu? Girava assim, ó, e depois dava uma puxetada assim, ó. A ponta do reio tinha cordão desfiado, e aquilo dá um estalo que parece uma bomba, sabe? Quando a vacada sentia, ouvia aquele estalo, ela já parava de comer o capim e já corria tudo por conta da cerca. E eu ia tocando do outro lado. Aí a vacada se arrebanhava tudo naquele cano de cerca. Por que isso acontecia? Porque nascia muito bezerro. Nascia muito bezerro. Era mais ou menos o que? Tinha umas 400 cabeças de vaca. E tudo vaca Nelore, viu? Então o bezerro, quando ele nasce, o cordão umbilical dele fica sangrando, pingando sangue, entendeu? E aí os mosquitos sentam ali e aí forma a bicheirinha, né? E a bicheirinha, ela vai entrando para dentro do umbigo do bezerro e o umbigo do bezerro vai ficando gordo assim, ó, entendeu? Então a preocupação de parar o rodeio era exatamente para curar a bezerrada que havia nascido. Hora ou outra também, uma vaca chifrava a outra, aí sangrava, às vezes pegava bicheira, né, na barriga ou em qualquer parte. Então, quando a gente via um animal sangrando, pode ter certeza de uma coisa, ali tem bicho. Aí, quando a vacada estava toda arrebanhada, né, naquele cano de cerca, meu pai falava assim, olha, você não deixa nenhuma vaca sair fora do rodeio. Fica para lá, fica para cá, entendeu? Se alguma quiser sair, você corre atrás dela. Taca o cavalo atrás dela e traz de volta. Eu falei, tá bom, pai. Deixa comigo aí, ó. Aí meu pai entrava no meio do rodeio, bem devagarinho, e olhando os bezerros. E olhando. Bezerro por bezerro. Quando ele percebia que um bezerro estava com aquele umbigo grossão, aí ele tinha um lacinho especial, entendeu? Ele tinha esse lacinho de tento, de 4 tentos, mas bem maciozinho, viu? E meu pai tinha uma habilidade tremenda. Ele laçava aquele bezerro e com jeito puxava ele para fora do rodeio. E nisso a vaca, meu Deus do céu, vaca Nelore, velho. Nossa, aquilo avança até no cavalo, viu? Aí meu pai continha o bezerro, pegava nas orelhas e puxava para cima da cabeça do arreio. E aí meu pai tinha 2 medicamentos para poder curar o umbigo do bezerro. E eu cuidando lá para nenhuma vaca sair fora. Aí meu pai tinha um medicamento chamado mata-bicheira. Aí meu pai colocava o bezerro, né, no meio das suas pernas ali, e pegava o umbigo dele e botava para cima. Então, o umbigo do bezerro ficava para cima assim. E em cima virava o quê? Um copinho, né? E os bichos tava comendo ali. Aí meu pai gotejava, né? Derramava aquele mata-bicheira dentro do umbigo, pegava um pauzinho e ia mexendo. E os bichos iam caindo tudo, porque o mata-bicheira mata mesmo, velho. E eu não queria ser um bicho daquele, mas de jeito nenhum. Aí ele ia gotejando, mexendo ali com o pauzinho e tal, os bichos iam caindo tudo. Aí quando não tinha nenhum bicho mais, aí meu pai guardava o mata-bicheira e pegava um outro remédio, que era um tal de lepicide. Esse lepicide tinha até no tubo dele, no rótulo dele, tinha uma onça pintada. Aí era um spray. Aí meu pai pegava aquele spray, que era o lepicide, e pulverizava dentro do umbigo. E em volta também, entendeu? E era um remédio azul,
que era para as moscas não botar mais ali, entendeu? Porque era um repelente. Aí soltava o bezerro. Nisso a vaca estava estressada, estava furiosa, né? Aí quando viu o bezerro dela solto, nossa, a vaca falava assim, graças a Deus, meu filho está livre. Aí ficava a vaca feliz, bezerro feliz, meu pai feliz e eu também feliz. E às vezes numa parada de rodeio, às vezes a gente curava até 30 e poucos bezerros. Passava, nossa, horas, né? Então nessa lida de gado. E meu pai sempre exigia que o Daniel tivesse perto dele. E o Daniel gostava dessa vida. Gostava mesmo, né? E então o Daniel foi aprendendo a viver a vida como de fato ela é. O Daniel, com 10 anos de idade, tudo que um adulto sabia fazer, o Daniel sabia fazer. E o Daniel, depois dos 10 anos de idade, ele se sentiu suficiente para ir trabalhar numa outra fazenda, para experimentar a vida como de fato ela deve ser hoje até. E o Daniel foi trabalhar em outra fazenda, a mando do meu pai. Meu pai indicou, e o outro fazendeiro aceitou. Não, não, pode trazer o Daniel aqui. Ele sabe tirar leite, ele sabe parar rodeio, ele é um bom laçador, é um bom domador. Então pode trazer, ué. Eu dou um salário para ele aqui e ele fica aqui comigo. Ele vai ser criado aqui, vai ficar aqui como se fosse meu filho. E aí o Daniel foi. E com o salário que o Daniel ganhava, com 10 anos de idade, se meu pai não pudesse mais trabalhar, minha mãe tivesse doente, o Daniel ganhava o suficiente para cuidar do pai dele, da mãe dele e dos irmãos dele. Com 10 anos de idade. Eu acho que as famílias hoje em dia, elas deveriam direcionar os seus filhos nesse caminho, viu? Embora muito coibidas pelas autoridades, porque filho hoje não pode trabalhar. E muitos estão se perdendo e perdendo suas vidas em caminhos errados. Eu tenho conhecimento de uma pessoa que eu quero muito bem e é filho de um amigo meu, um mineiro, e da Eliene, aqui da cidade de Rolândia. É o Marquinho. O Marquinho e o David. Eu tenho conhecimento, né? Porque o Marquinho, embora nessa atualidade, segundo a Eliene, que foi minha companheira por um certo tempo, ela comentou comigo, e entre outras pessoas também comentaram. O Marquinho começou a trabalhar desde pequenininho aqui na cidade de Rolândia e trabalhava em mercado e tal, e aí foi crescendo, foi aprendendo e trabalhou muitos anos. E depois aí ele montou a sua empresa particular e hoje está muito bem. Já é um menino casado muitíssimo bem, e sempre teve uma vida muito honrosa, de muito trabalho, né, com muito respeito. E aí eu, quando falo na vida do Marquinho, eu penso assim, na minha vida que eu levei, porque eu tive o privilégio de começar bem cedo, trabalhando, e hoje eu estou com 65 anos de idade,
Eu nunca passei por uma delegacia por coisas erradas. O Daniel não deve 1 centavo para o mundo inteiro. E eu tenho o maior orgulho do Marquinho, entendeu? Que ele também teve essa oportunidade de ser criado por uma mãe verdadeira, um pai verdadeiro, e hoje ele é a pessoa que é. Um pai. Eu creio que ele não deva ter feito filho ainda não. Eu não tenho sabido dessa história aí não. Mas que ele é um sujeito trabalhador, já casado e tal, tem a empresa dele. E ele começou bem cedo, viu? Começou bem cedo e é uma pessoa assim de um conceito moral muito elevado aqui na cidade de Rolândia. Meus parabéns, Marquinhos. E ao David também, entendeu? Meus parabéns, você teve esse privilégio de ser criado por uma mãe que te direcionou para o caminho certo, conforme o Daniel foi direcionado. Meus parabéns. Esse vídeo é para você. Um abraço e muito sucesso.